Estamos de volta com o nosso Roda de Conversa aqui no Almanaque Católico, hoje falando sobre a espiritualidade da paixão e a história da mística Santa Gema Galgani. Estão comigo aqui no estúdio o Padre Rodrigo Ferreira, religioso passionista, e conectados o Padre Giovanni Cipriani, superior provincial da Congregação Passionista, e a Irmã Maria José Campanharo, religiosa também passionista. Irmã Maria José, eu falava desse aspecto da questão vocacional, né? O exemplo de vida de Santa Gema motivou, e eu acho que ainda motiva muitos jovens a seguirem o caminho da vocação. Como a senhora observa isso? É bem comum o jovem se sentir chamado e começar a se justificar. O receio, não existe uma vida linear onde você decide e as coisas acontecem um passo depois do outro, com toda tranquilidade, sem resistência de alguém, sem a própria resistência. Eu vejo que Santa Gema foi vencendo as suas dificuldades e foi confirmando o seu grande desejo, o seu grande chamado básico, que era o seguimento de Jesus. Ela encontrava as dificuldades, ela encontrava as resistências dela e da família, a problemática familiar, e ela ia se mantendo neste grande ideal, nesse grande chamado que ela percebia, que era seguir Jesus Cristo, consagrar-se a Jesus Cristo. Perfeito. O seguimento de Jesus Cristo na vida consagrada. E eu penso que, nesse sentido, Santa Gema pode ser inspiradora de jovens, porque toda vocação tem a sua dificuldade. Quer seja para entrar, quer seja depois que entrou, para perseverança, para se sentir cada vez respondendo ao próprio chamado, né? Então, eu penso que Santa Gema é um exemplo, ela pode inspirar jovens vocacionados, jovens vocacionadas à vida consagrada, porque ela está no caminho do essencial, que é o seguimento de Jesus. Perfeito. Do seguimento de Jesus, nada nem ninguém conseguiu desviá-la. E Padre Giovanni, é preciso se explicar também que Santa Gema ama o Cristo crucificado pelo exemplo do amor que ele doou à humanidade com a salvação, e não simplesmente o sofrimento pelo sofrimento, não é mesmo? Isso. Santa Gema é uma mística. E nós sabemos que a pessoa mística, ela tem uma experiência, podemos dizer assim, profunda, de união com Deus. Então, Santa Gema, como mística, ela teve uma experiência profunda com Jesus crucificado, de união com Jesus crucificado. E nesses momentos de êxtase, ela pedia a Jesus o sofrimento, mas não porque ela era masoquista, porém. Ela pedia o sofrimento porque, como o sofrimento de Jesus na cruz nos salvou, e como Jesus continua sofrendo no corpo místico que é a igreja, então ela pedia a Jesus o sofrimento para aliviar o sofrimento de Jesus hoje, ele que sofre no corpo místico. Então esse sofrimento, Santa Gema diz assim: manda para mim o sofrimento, para que esse sofrimento possa ser instrumento de redenção pelos pecadores, de modo que os pecadores, convertendo-se, não deixam sofrer mais a igreja, e mais não te deixam sofrer mais porque você está neste corpo místico que é da igreja. Então, o sofrimento de Santa Gema era, sobretudo, um sofrimento de redenção, e tem um valor profundo nessa mística, quando nós falamos da mística de Santa Gema. Porque se nós falamos, Santa Gema amava o sofrimento,
Então, ninguém quer amar o sofrimento, ninguém quer amar o sofrimento por si mesmo. O sofrimento, porque tem sempre um valor atrás do sofrimento. Acho que isso é tão bonito. Eu penso que também que os jovens de hoje, eles estão percebendo esse valor profundo da renúncia, do sofrimento, da dor, como instrumento de amadurecimento pessoal, de redenção, até de conversão dos pecados. Perfeito. Padre Rodrigo, nós estamos vivenciando a Semana Santa e próximos de viver a contemplação dos últimos momentos da vida de Cristo, que culminam na sua paixão e morte de cruz. E, é claro, celebrando também no domingo, na vigília, a sua ressurreição. Mas o senhor acha oportuno observarmos a ligação entre a vida de Santa Gema e este tempo da grande semana, onde nós vamos olhar para a paixão do Senhor e assim tirarmos para nós esses frutos espirituais também nessa experiência de contemplação e de participação desses mistérios? Sim, de certa maneira, Santa Gema nos ajuda a viver melhor a Semana Santa. Ela esteve tão ligada ao mistério da paixão que sua morte se deu, no dia 11 de abril, que naquele ano, 1903, era o Sábado Santo. Então, o momento final da vida de Santa Gema coincide com a memória da celebração da paixão de Jesus. E todo o amor que ela teve a Jesus crucificado, a abraçar com Jesus este sofrimento, essa possibilidade de caminhar rumo à luz, rumo à ressurreição, pode hoje também nos ajudar a viver melhor o nosso tempo, a celebrarmos melhor esta Semana Santa, esses dias onde vamos reviver o centro da nossa fé, a paixão, morte e a ressurreição do Senhor na Páscoa. Então, de Santa Gema, nós podemos aprender este grande mistério, de acompanhar os passos de Jesus com amor, amar Jesus crucificado e acompanhar os seus passos rumo à paixão. Em uma frase muito conhecida de Santa Gema, ela escreve: Jesus, tu me pedes amor, mas eu não tenho mais, pois me roubastes o coração. Então, Gema percebe que a fonte do amor na sua vida é o Senhor, é Jesus crucificado. Dele emana todo o amor que ela pode ter, que ela pode concretamente dispensar pela igreja, pela sua família e pelo próprio Cristo. Sim. Padre Giovanni, hoje nós estamos vivendo um momento também onde nós vemos o sofrimento e, de alguma forma, a paixão de Cristo sendo rememorada na vida de muitas pessoas. Na pregação de ontem sobre um pouco desse aspecto da paixão, o Papa Francisco falava disso, Cristo continua crucificado nos que sofrem os horrores da guerra. Cristo continua sendo crucificado num jovem que não tem um horizonte de futuro, numa criança nos braços de seus pais que são obrigados a migrar pelos países. Diante desse cenário, como nós podemos observar e assim meditar a paixão do Senhor e casar essa paixão com reflexos na realidade para que não fique algo dissociado da realidade do mundo, Padre? Um dia eu estava lá no Acre e chegou um padre e me falou assim: padre, nesse tempo de pandemia fica difícil para vocês passionistas falar da paixão de Jesus. Eu falei, por quê? Porque como fala da paixão de Jesus nesse tempo de sofrimento? Eu respondi: e se nós não falamos da paixão de Jesus, vamos falar de quê? De política. Então, sobretudo nesse tempo, o Papa São João Paulo II, além do Papa Francisco, nos lembra continuamente tudo isso. Nós temos retomar o crucificado nas nossas mãos. Nós temos que olhar para Cristo crucificado, porque no Cristo crucificado
nós temos a certeza que mesmo no sofrimento, qualquer tipo de sofrimento, Deus não nos abandona. Porque São Paulo da Cruz dizia que Cristo crucificado é o rosto do amor misericordioso do Pai. Então, onde é que nós encontramos conforto? Onde é que nós encontramos também esperança, se não no crucificado? Além disso, se nós olhássemos um pouquinho mais para o crucificado, talvez conseguiríamos um pouquinho assim nos converter ao amor. Convertendo-se no amor, talvez não iríamos fazer sofrer demais as pessoas. É por isso, e aqui quero oferecer ao Senhor também aos ouvintes, não? São Paulo da Cruz dizia que durante o dia, se nós queremos viver bem o dia, temos que parar alguns minutos e olhar para Jesus crucificado. Então eu penso, não, Padre Wellington, como nós aqui no Brasil, de vez em quando paramos para tomar um cafezinho, então nós também deveríamos parar para tomar o cafezinho de São Paulo da Cruz. O que é o cafezinho de São Paulo da Cruz? É um pensamento de São Paulo da Cruz sobre a paixão de Jesus. Olha, eu estou convencido, também por experiência, que se nós, durante o dia, pensássemos um pouquinho mais na paixão de Jesus, a nossa vida seria diferente. A nossa vida no trabalho, a nossa vida na família, na comunidade, e com certeza nós conseguiríamos também ter olhar de uma maneira diferente o nosso sofrimento. Esse cafezinho está resumido nesse livrinho, um pensamento para cada dia do ano de São Paulo da Cruz. Todos os dias tem um pensamento. Então, esse pensamento é como o cafezinho que nós tomamos durante o dia para fortalecer o nosso coração. Que bom. Eu quero agradecer, inclusive o senhor falando aí desse momento da gente pensar, né? No meu breviário tem ali um santinho do relógio da paixão, que as irmãs sempre insistiam a gente poder lembrar todas as horas ali, um aspecto da paixão de Cristo e aprendermos mais dessa escola, dessa pedagogia da cruz, até mesmo para a gente poder abraçar a cruz e assim como Simão Cirineu, carregar a cruz depois de Jesus, né? Para poder alcançarmos a nossa salvação. Eu quero agradecer aos queridos amigos aqui, a irmã Maria José, muito obrigado, ao Padre Rodrigo, ao Padre Giovanni, muito feliz com a participação de vocês e eu quero que em outras oportunidades, quando a gente puder partilhar mais da espiritualidade, do aprofundamento de aspectos da vida também, da paixão do Senhor e da congregação passionista, vocês tenham o nosso programa como casa de vocês. Forte abraço. Muito obrigada.